Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, jornalista, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo e você está conectado comigo ao Agrotalk. Para obter bons resultados na lavoura, é preciso estar atento a todas as etapas que envolvem a cultura, desde o plantio, o planejamento da colheita e a própria colheita. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou seu terceiro levantamento da safra de grãos. A estimativa aponta para uma safra 2022-2023 com produção de mais de 312 milhões de toneladas. 15% ou quase 41 milhões de toneladas superior à obtida na safra 21-22. Com o recorde da safra de grãos a cada ano, a colheita, mesmo sendo a última operação realizada no campo, exige uma maior atenção para não haver maiores perdas. Vamos entender hoje a influência da colheita na qualidade dos grãos. Para falar sobre os indicadores da qualidade de colheita, nosso convidado deste episódio é Volmir Schweik. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Santa Maria, com MBA em Gestão Empresarial. É especialista em produto e mercado e atua no marketing tático como especialista no sistema de produção de grãos. Possui 11 anos de experiência em máquinas agrícolas para a colheita de grãos. É responsável também por apoiar e suportar as concessionárias John Deere na região sul do Brasil no planejamento e execução de táticas para demonstrar e promover os produtos da John Deere. Bem, Volmir, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk, é uma honra ter você aqui conosco neste episódio. Olá, Angela, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, eu estou muito agradecido. Um olá muito bom para nossos clientes que estão nos ouvindo e nos assistindo nas plataformas digitais contidas na internet. Muito obrigado pela oportunidade. Volmir, eu te chamei aqui para a gente falar sobre esses indicadores importantes da qualidade na hora da colheita. Então, eu queria começar esse nosso bate-papo perguntando para você o seguinte: quais são esses indicadores de qualidade de colheita que você pode trazer para a gente aqui neste início de episódio? Ângela, os indicadores são vários, mas os principais que o produtor observa muito são a qualidade de grãos, a umidade de grãos e a redução de impurezas, né, nos grãos colhidos, né? Então, são esses os fatores primordiais. Com certeza, um outro fator muito importante é relativo à perda de grãos, porque nesse momento ele quer reduzir a quantidade de perdas de grãos, não tendo prejuízo na operação da lavoura dele, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de cada um desses indicadores, e eu queria começar, é claro, né, pelo plantio, porque é ali que tudo começa no plantio direto, não é verdade? É verdade, Ângela. O plantio é o início da colheita, né? Um bom plantio determina uma possibilidade de uma boa colheita com uma boa rentabilidade. Então, um bom plantio com o manejo do plantio direto, que é uma prática que já se vem desde a década de 70, estudando, nos anos 80 foi introduzida e cada ano é aprimorada essa técnica, ele facilita muito a operação do produtor, porque reduz a quantidade de atividades na lavoura. Ele entra só uma vez na lavoura para realizar esse plantio. Não precisa fazer manejo do solo, embora tenha outras práticas que tenham esse cuidado. Mas é uma ação muito importante o plantio, pois é dali que sai o resultado da colheita dele, né? Sim. E é claro, né? Você falou para a gente de umidade, e eu não posso deixar de falar do clima, né? Essa questão de temperatura e umidade também fazem parte desses indicadores para atingir uma qualidade perfeita de colheita, não é verdade, Volmir? Exato, Ângela, né? A umidade do grão geralmente é recomendada uma umidade de aproximadamente 13%. Essa é a estimativa ideal para se ter uma boa colheita com uma boa qualidade de grãos. Mas em alguns momentos não é possível atender isso, né? Em função de janela de colheita, próximo à janela de plantio, e às vezes o produtor precisa entrar na lavoura com uma umidade de grão um pouco superior. E também a quantidade de impurezas, ele precisa ter um cuidado especial na impureza desse grão, para não ter um grão com muitas impurezas. Retornando para o assunto umidade, requer do operador um cuidado adicional no ajuste da colheitadeira para fazer
uma melhor colheita em umidades adversas, né? Para que se tenha um bom desempenho da colheita, né? E a qualidade desse grão, ela está muito relacionada, né, com essas particularidades que você contou para a gente aqui, desde o manejo até a hora mesmo de estar com a máquina no campo para fazer a colheita. Então, mesmo o produtor investindo em sementes, né, com grande potencial e realizando um manejo bem executado, o momento da colheita e a maneira como ela é feita vai determinar, então, o sucesso da produtividade e dessa qualidade na lavoura. Então, quer dizer o seguinte, que a qualidade operacional também e a definição desses parâmetros na hora que você vai colher, o ajustes das máquinas é primordial na hora de você ter um indicador de qualidade de colheita perfeito. Isso, Ângela. Durante a colheita, o produtor precisa realizar diversos ajustes na colheitadeira. Primeiramente, ele precisa definir também a plataforma. Por exemplo, a plataforma é a parte frontal da máquina. Ela tem um equipamento para cada tipo de cultura. Por exemplo, para o milho, tem uma plataforma específica para essa colheita dessa cultura, que requer ajustes. Se for para grãos, também existe uma plataforma diferente, um equipamento diferente. E cada parte do equipamento requer ajustes. Precisa ajustes na colheitadeira, pré-colheita e ajustes durante a colheita, né? E esses ajustes durante a colheita, eles vão se modificando ao longo do dia, pois as condições de colheita, elas se alteram ao longo do dia. Por exemplo, de manhã, na entrada do corte, geralmente tem um pouco de umidade da noite, né? Então, e essa umidade vai desaparecendo ao longo do dia. E para isso, a máquina precisa ser revista os ajustes ao longo do dia. A John Deere dispõe de uns recursos tecnológicos para facilitar a operação da pessoa que está manuseando essa máquina, né? Que vai facilitar ela ao longo do dia, que vai monitorar a máquina para ela ao longo do dia sem que ela tenha essa preocupação. Com isso, vai ter um melhor resultado de colheita, vai ser mais efetivo, manter a qualidade de grão superior, manter um grão mais limpo e vai manter grãos mais íntegros também, que é o resultado da colheita. O produtor precisa ter grãos íntegros ao final de sua colheita, que vai gerar uma rentabilidade maior para ele ao final do dia, né? Sim. Então, isso quer dizer assim, quando que o produtor, né, precisa realizar a colheita? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o momento ideal para realizar essa colheita em culturas de produção de grãos vai se dar após um ponto de maturidade fisiológica, é isso? Exato. O grão ele vai atingir uma maturidade fisiológica adequada após o seu ciclo produtivo, né? Que depende de cada cultura, tem uns ciclos maiores ou menores, algumas são ciclos que eles são chamados indeterminados, né? Porém, ao final desse ciclo vai ter uma umidade ideal de grãos, que é a umidade ideal recomendada para a colheita, e o produtor vai poder entrar na colheita e obter o máximo de produtividade e rentabilidade na sua lavoura. Essa umidade, eu estava estudando sobre o assunto, ela sempre gira em torno de 13% e 15%, né, Volmir? Isso, exato. É mais ou menos esse percentual, entre 13% e 15%, que é a umidade recomendada para uma melhor conservação desses grãos, um melhor armazenamento, né? Sim. E dentro assim de todo o trabalho que a John Deere faz com os produtores no campo, também é sugerido para esse produtor, né, com toda a tecnologia que vocês dispõem, quando é esse momento atual de atingir esse teor de umidade, a tecnologia ajuda o produtor nessa sugestão aí de valores de umidade? Sim, a tecnologia está embarcada na máquina, né? As colheitadeiras dispõem de sensor de umidade carregado no elevador de grãos limpos, que é uma das funções da máquina, né? E ele mede instantaneamente essa umidade. E a John Deere dispõe de um sistema que não requer calibração. Então, no momento que o produtor entra na lavoura, começa a colher, esse sensor de umidade já começa a fazer a leitura, otimizando para o produtor a real umidade do grão, sem necessidade de ajustes, porque ele já está pré-otimizado, sem a necessidade de fazer calibrações, que requer tempo, expertise do operador, que muitas vezes não está disponível naquele momento. Então, a máquina já dispõe de um equipamento que informa para o produtor se a umidade daquele grão está adequada para a sua correta armazenagem. Uhum.
E quando essa umidade ela está fora do limite ideal, né? Eu imagino que isso pode ocasionar prejuízos elevados para o produtor rural, inclusive trazendo ali para ele na hora da colheita grãos mais duros, quebradiços, e isso também influencia nesse indicador de qualidade do grão, até também para as condições da máquina, né, da colheitadeira. Pode até prejudicar a parte operacional da colheitadeira? Exato, Angela. A umidade fora da umidade ideal, se, por exemplo, se for uma umidade muito acima, esse grão está com muita água, então ele está com muito peso. Ele pode se danificar facilmente em função das partes móveis da máquina que giram uma contra uma parte fixa, que podem danificar esse grão. E também vai querer do produtor, do nosso cliente, uma operação adicional de secagem. Isso inclui custos, né? Custos operacionais dele após a colheita, né? Para armazenar esse grão. E se esse grão estiver muito seco, abaixo da umidade ideal, muito seco, ele vai estar perdendo em qualidade, em termos de matéria, de massa, e também ele vai ser um grão muito sensível a dano mecânico, né? Então ele vai estar perdendo qualidade de grão em função do dano mecânico possivelmente causado pela colheitadeira. E nesse ponto, o operador precisa estar muito atento para fazer os ajustes adequados na colheitadeira para que se mantenha uma qualidade de grão superior, evitando grãos danificados, grãos quebrados, né, que é o mais popular, né, e grãos com muita sujidade, ou também grãos não trilhados, né, que acabam gerando perdas, né, que não é o que o produtor quer nesse momento da colheita. Ele quer extrair o máximo de sua lavoura no momento final, que é o momento da colheita, né. Sim. Bem, então, pelo que a gente viu até aqui, o planejamento da colheita ela começa no plantio, né? Então, tem aí as etapas do cultivo de grãos, né? Tem os processos, esses processos que são importantes, que vão influenciar nesse planejamento. Então, assim, o produtor ele escolhe a área de plantio, a época do plantio e a colheita, e ele também olha para a necessidade da cultura. E aí se faz o planejamento dessa colheita. Mas como que a gente pode ajudar aqui com algumas dicas, Vomir, para o produtor otimizar e para ter sucesso nesse momento da colheita? Para ele otimizar o processo da colheita, ele tem que estar com uma equipe muito bem treinada e um planejamento muito bem elaborado para o período da colheita, porque geralmente o período da colheita é um período curto e precisa ser feito de forma mais rápida possível, pois provavelmente esse produtor terá uma segunda safra a ser implantada nesta lavoura, né? Nesta mesma lavoura. Então ele precisa ter uma equipe treinada, profissionais qualificados e muito bem planejado a colheita, né? Com uma visão de todo o time, o que precisa ser feito ao longo dos próximos dias, que serão os dias de colheita. Para isso, ele precisa ter máquinas revisadas, máquinas em dia, porque uma máquina bem revisada, ela vai ter menos paradas durante a colheita, e máquina parada durante a colheita é prejuízo na certa, né? Então, o produtor precisa estar com essa máquina revisada, em boas condições, operador treinado e capacitado para realizar todas as operações ao longo do dia, e além de uma equipe toda estruturada, não é só a colheitadeira que entra nessa parte, precisa ter caminhões para levar o produto até o armazém, é importante que o produtor tenha vagões de transbordo, vagões graneleiros para fazer o transbordo desse produto da colheitadeira até o caminhão, isso vai acelerar muito o processo de colheita dele, vai tornar a colheita dele otimizada, né, tendo uma maior rendimento operacional durante o dia, né, então isso é importante que o produtor tenha. E para apoiar o produtor nesse momento, o operador da máquina, existem tecnologias que monitoram a colheita em tempo real. A John Deere dispõe de máquinas com câmeras instaladas no elevador de grão limpo e da retrilha, que monitoram a cada 2 segundos, capturam uma imagem e a cada 3 minutos fazem a regulagem da máquina se necessário. Então, isso mantém a máquina sempre otimizada praticamente em tempo real, né? Isso facilita muito para o operador, porque ele vai poder dar atenção a outros pontos da máquina, cuidar da plataforma, cuidar das condições de lavoura, cuidar do momento do transbordo para não ocorrer nenhum acidente. Então, isso vai facilitar muito a operação na lavoura e vai otimizar, ganhando tempo e produtividade. A colheita mecanizada hoje, né? A gente olha para o produtor rural e para esse trabalho que é feito no campo e a gente vê que ele se prepara ali com o seu planejamento, a colheita mecanizada ajuda esse produtor rural até na circulação das máquinas do campo, porque às vezes é mais de uma, duas, três máquinas do campo realizando, né, essa colheita.
E aí ele precisa apresentar aquele menor custo, maior rendimento operacional, né? Ficar de olho ali nas técnicas corretas na hora da execução, né? Para ter uma melhor qualidade do grão colhido. E aí eu fico imaginando que faz parte desses indicadores de qualidade também da colheita fazer uma revisão do maquinário antes de iniciar o período de colheita, quando a cultura ainda está se desenvolvendo no campo. O trabalho de revisão do maquinário também é muito importante para quando chegar no momento da colheita não ter surpresa desagradável, né, Volmir? Exato, né? Uma máquina bem revisada é garantia de sucesso na lavoura, né? Então, o produtor, ele tendo uma máquina revisada, com uma equipe bem treinada, ele vai ter sucesso. Ter máquinas que não quebram durante uma colheita é praticamente impossível, mas a gente deve estar preparado para que isso aconteça o menor número de vezes, né? Então, ele estando com a equipe bem treinada, máquina revisada, bem calibrada, é sucesso de colheita, né? Ele vai ter uma operação garantida ao longo do dia, tendo uma eficiência operacional muito superior, né? Isso, uma eficiência operacional superior reduz os custos de operação, reduz o tempo de máquina parada, reduz o tempo de combustível gasto que uma máquina não está produzindo em sua plenitude, né? Então, são todos esses cuidados que o produtor precisa ter. E para isso é necessário uma boa gestão de time de colheita, de frota de colheita, né? Então, a organização do produtor vem muito de encontro a esse sucesso que ele espera durante a colheita. Eu sei que você tem muita experiência com relação à questão dessas máquinas do campo, conversa com os produtores rurais ali no dia a dia. Quais são, assim, as principais dores desses produtores rurais nessa questão de fazer a revisão do maquinário? Quais são os principais problemas que eles encontram e que vocês conseguem, assim, definir de uma forma bem rápida para ele esse conserto dessa máquina agrícola? O que mais acontece, assim? Dá um exemplo para a gente. Assim, as principais dores do cliente em termos de máquina parada é quando falta um equipamento, falha uma peça, que pode acontecer, falhar uma peça e essa peça não ter disponibilidade imediata, né? Então, a John Deere conta com uma rede de concessionários com mais de 230 lojas espalhadas pelo país, munido de peças para esse cliente, né? Então, e temos um centro de distribuição logística em Campinas, do lado do aeroporto, né? Que facilita muito essa operação. Então, o momento que falhou uma peça, que falhou um equipamento, a John Deere tenta repor, deslocar um time para que conserte essa máquina o mais rápido possível, diminuindo o tempo de máquina parada, para isso otimizar a operação do cliente, né? Então, a gente está preparado para atender o cliente todos os dias durante a safra, sempre todas as nossas lojas estão preparadas com plantões, né, com equipe própria disponível para fazer esse atendimento e reduzir esse tempo, né? Uma das maiores dores do cliente é essa, ver a máquina parada e a cultura na lavoura, né? Isso é prejudicial e muito preocupante para o cliente. Por isso que a gente está sempre próximo do nosso cliente para atendê-lo o mais rápido possível. Volmir, se a gente for pensar agora nessa questão da distribuição da palha por colhedoras, né? Eu fico imaginando ali a picagem, a distribuição da palha resultante de uma trilha. Como que o produtor rural pode planejar melhor essa fase, né, desse trabalho? Então, Ângela, essa picagem e distribuição da palha é um ponto muito importante, porque trata dos fatores agronômicos da colheita. Nesse resíduo de palha, existem ainda muitos nutrientes que podem ser reaproveitados pelas próximas culturas, né? Então, é muito importante que se tenha um picado de tamanho muito uniforme e também uma distribuição uniforme para fazer a correta distribuição desses nutrientes presentes na palha. Então, quanto mais uniforme, melhor é a absorção das próximas culturas. Em estudos realizados, se obteve até ganhos de 2 sacas de soja por hectare em função de uma correta distribuição de palha da cultura anterior, né? Então, é muito nutriente que está envolvido. E como a gente sabe, os preços dos insumos estão com valores um pouco altos, né, para o nosso cliente. Então, a correta redistribuição desses nutrientes vai melhorar a produtividade dele na lavoura na questão seguinte. E também, para facilitar isso,
o controle da máquina tem um ajuste que é feito na colheitadeira, que é a inserção da contrafaca no picador. Ela vai garantir uma correta picagem dessa palha, né? E também as colheitadeiras da John Deere, da série S700, contam com esse ajuste elétrico feito a partir da cabine. Então, o operador pode fazer ajustes ao longo do dia na operação para melhorar a qualidade desse picado e, com isso, tendo uma distribuição mais uniforme, garantindo que esses nutrientes sejam espalhados em toda a largura da plataforma, em toda a largura de corte daquela colheitadeira, né? Então, isso é muito importante para o cliente ter nutrientes bem distribuídos na lavoura, né? Sim, super importante. E esses ajustes que você comentou aqui, que são feitos ao longo do dia, ele se deve também a vários fatores, inclusive a temperatura, né, ao longo do dia. Sim, conforme a temperatura vai variando ao longo do dia, aumenta a evaporação da água, né? A gente já sabe disso, né? Então, durante o dia, a cultura vai se tornando mais seca. Então, esses ajustes são necessários para ter essa adequação. E como vai adentrando a noite, algumas vezes é necessário colher no início da noite, começa a ocorrer aquela questão da umidade noturna, né? Também modifica a questão da umidade da palha e umidade do grão. Então, isso são ajustes que são necessários serem feitos na máquina ao longo do dia para ter uma melhor eficiência operacional, né? Garantindo grãos íntegros, uma melhor qualidade de grãos, uma melhor qualidade de palha também, de picado e espalhado de palha, né? Todos esses ajustes são necessários serem feitos ao longo do dia de colheita. E esses ajustes são feitos, independente se é para a cultura da soja ou do milho. Esses ajustes são realizados conforme o tipo de cultura, né, Volmir? Exato, cada cultura requer um ajuste específico para aquela condição. O milho tem uma condição de colheita e o soja tem outra condição de colheita. Óbvio, ambos os grãos precisam estar na faixa entre 13% e 15%, mas as culturas têm características diferentes e essas requerem ajustes diferentes da máquina, né? Sim, com certeza. Tem algum exemplo que você pode nos contar assim de uma experiência sua conversando com um produtor rural, né? Que ele trouxe para vocês uma resposta sobre algum indicador de qualidade que foi sucesso para ele? Eu vou contar uma experiência de uma cultura específica que é o feijão, é uma cultura um pouco diferente. Não é tão larga a escala no nosso país, mas o feijão é um produto que a gente vende ele in natura, né? Ele não tem processamento após a colheita, ele só tem a embalagem, né? Então esse grão precisa estar super limpo no momento da colheita. E a gente trouxe uma solução para o cliente otimizando a máquina, que ele reduziu significativamente a questão da qualidade de limpeza do grão e o dano ao grão, deixando o grão mais íntegro e diminuindo significativamente a questão de limpeza, que a gente fala em sujidade, né? O pó da terra no grão de feijão, né? Então, esse grão ficou muito mais limpo, em torno de 70% mais limpo do que ele tinha na versão anterior. Isso trouxe muita satisfação e rentabilidade para o produtor, né? É um caso bem específico, né? Em função do feijão ser uma cultura de menor escala no nosso país, né? Em termos de grãos de soja, também a gente teve evidências de redução de dano ao grão, porque era um cliente que fazia soja para semente, né? Que a gente colhe soja para semente de alguns produtores. Então a gente conseguiu reduzir significativamente a questão de dano ao grão e manter a limpeza desse grão também, né? Então foram sugeridos ajustes na colheitadeira que permitiram que ele tivesse grãos mais íntegros e com mais limpeza para processar para a semente depois desse grão. Isso trazendo, obviamente, mais rentabilidade para esse produtor. Sim. Eu vou colocar um cenário aqui que é meio curioso para nós, né? A respeito do clima. Quando a gente está numa posição onde o tempo está aberto, com o sol, a gente faz um planejamento para fazer aquela colheita daquele determinado dia, né? Não choveu, Exato. então a gente controlou ali a questão da temperatura, da umidade, ok. Só que aí chega no segundo dia, por exemplo, a gente tem uma previsão de chuva muito intensa. E aí chove muito, o solo fica compactado naquele sentido assim de com uma lâmina de água bem grande, né? Na hora que vai fazer a colheita.
toda essa questão dificulta a entrada da máquina no campo, ou quando a máquina já está no campo, ela fica ali parada, porque às vezes ela não consegue prosseguir com a colheita por causa da chuva. Nessa situação, mesmo chovendo, mas dependendo da quantidade de chuva, o jeito que você planeja a ação da máquina naquele dia, né? Você chega lá no computador de bordo da máquina, já coloca todas as informações ali. É possível modificar o ajuste rapidamente dessa máquina para concluir a colheita no segundo dia, mesmo com a chuva? É possível fazer ajustes na colheitadeira, mas numa condição extrema, com chuva, com água na lavoura, não é possível fazer a colheita de grãos. A gente precisa estar com o tempo minimamente seco, né? Então, por exemplo, existem regiões do país, como é característico no Centro-Oeste, que após uma chuva, após 2 horas, 1h30, 2 horas após a chuva, a parada da chuva, a gente consiga entrar na lavoura. Já olhando para a região sul, não é possível. Geralmente precisa ter um solo mais seco, devido à compactação do solo que a máquina vai estar causando, e mesmo por questões de patinagem e outras dificuldades de deslocamento que essa máquina possa vir a ter. Mas a gente pode fazer ajustes, sim, na colheitadeira para colher o grão com umidade acima do esperado, que seria o acima do ideal, né? Umidades entre 17%, 18% até 19% de umidade no grão, é possível fazer colheita. Porém, o produtor terá que ter cuidado, o operador também, de fazer os ajustes adequados na colheitadeira para conseguir trabalhar nessa condição. Também vai ter o custo depois de secagem para fazer o armazenamento do grão, né? Então, são detalhes que o produtor vai ter ao longo do dia. Essa operação é muito dinâmica, né? Porque a gente sabe, em condições ideais está funcionando bem, no dia seguinte mudou a condição e a gente precisa se adequar, se ajustar às condições da lavoura e às condições do clima. Então, o produtor consegue fazer esse planejamento mesmo em condições, em situações adversas. Muda componentes da máquina, muda configurações da colheitadeira, muda ajustes e continua a colheita também. Sim. E nessa mudança de ajustes das máquinas, eu imagino também que aí o produtor rural fica mais atento à questão das pastilhas da máquina, dos discos, porque uma ou outra coisa pode acontecer, pode quebrar, e é nessa hora que ele precisa estar atento ali com o material lá no galpão, porque se acontecer qualquer coisa, troca-se rápido, né, Valmir? Exato, ele vai ter que estar atento ao fazer uma substituição de algum componente que modifica a condição de colheita, ele tem que estar atento à condição operacional desse equipamento, dessa peça, para ver se ela está adequada a fazer a colheita. E para isso é necessário que ele tenha também algumas peças de reposições na fazenda para o rápido ajuste e rápida correção da máquina antes dela entrar em operação, né? Então é muito importante esse planejamento, ele ter ciência do que ele tem, da condição da máquina dele e fazer os ajustes adequados para uma condição que a gente chama condição adversa de colheita, né? Uma condição mais adversa, que é realizado também, mas ele vai estar preparado e treinado para fazer isso aí também, fazer essa colheita e ser rentável mesmo nessa condição mais extrema. Sim, com certeza. Eu imagino que a partir do momento que as máquinas estão no campo, e o galpão ele fica distante, precisa também ter todo esse planejamento, né? Se precisar de qualquer peça, seja o deslocamento para ir buscar e o conserto disso é realizado ali, né? Na própria lavoura onde está acontecendo a colheita, né? Exato, o conserto dessa máquina é realizado ali na lavoura mesmo, né? Ela para e em alguns instantes já é necessário ter um mecânico com peça disponível e com conhecimento para fazer a rápida reparação dessa máquina para que ela retorne o mais rápido possível para a colheita, para a operação a que ela se propõe, né? Então, uma operação bem organizada, bem calibrada, sempre prevê essas condições adversas ou condições extremas para que não fique parada a máquina por muito tempo. Sim. Um outro ponto importante que eu acho que é legal a gente comentar aqui, né, Volmir, porque que está dentro desses indicadores de qualidade da colheita, é a questão da logística também, né, do que está sendo colhido no campo e o que vai ser levado lá para a região da fazenda ou diretamente já para uma agroindústria, né? Como que é feito esse indicador de qualidade? A logística é também uma etapa importante como as outras, né?
Exato, Angela. A logística é uma fase importantíssima e a gente tem dois cenários de logística, né? A logística a primária, que seria o transbordo da colheitadeira através de um vagão graneleiro e que leva esse grão até um caminhão que está estacionado no lado de fora do talhão. E é muito importante que se tenha uma organização muito boa nesse cenário, porque senão imagine a seguinte situação: o operador encheu a máquina no meio do talhão, esse talhão está a 300, 400, 500 metros de distância do caminhão. Ele vai fazer o deslocamento da colheitadeira até o caminhão. Quanto tempo ele está perdendo ali consumindo combustível apenas para transportar aquele grão que ele colheu, que está armazenado no tanque graneleiro da máquina, e fazer o transbordo no caminhão. Se o nosso cliente, se o produtor tiver um vagão graneleiro com um trator para fazer esse transbordo, essa colheita se torna muito mais ágil e muito mais rápida. E a outra logística é a logística do transporte realizado por caminhões, que é o transporte do produto da lavoura, após colhido, até o armazém da fazenda, ou pode ser um armazém terceiro ou de uma cooperativa, dependendo da região do país, né? Então, a disponibilidade de caminhões, nesse momento, é muito importante, tu ter um efetivo de transporte adequado e calibrado com a tua operação, para não deixar a máquina, porque imagina, a máquina encheu o tanque graneleiro e o caminhão não está ali aguardando para ela fazer o transbordo, para ela descarregar a máquina. Então, é tempo de máquina que pode estar faltando depois no final da colheita, que pode impactar negativamente a operação do cliente. Então, é nesse ponto que ele precisa estar muito atento com essas adequações de ajustes, né? Ajustes de logística de transporte de grãos, tanto dentro da lavoura, quanto da lavoura até o armazém. Então, é um dos cuidados que o produtor precisa ter quando fizer o planejamento de colheita dele. Sim, com certeza. Então, a gente viu até aqui que precisa ter um preparo do solo bem feito, evitando até desnível de terreno, né? Que é super importante. Tem a questão da oscilação da altura do corte durante a colheita. Você falou aqui sobre a questão da palha. O plantio na época ideal também é super importante para o produtor rural, apesar, né, que a gente tem a questão do clima, que também interfere muito no início, né, desse início de semeadura. Isso tudo ajuda a aumentar a produtividade do plantio do produtor rural. E a época para esse cultivo, a gente sabe que o Brasil é enorme, né? Muda de região para região. Mas as etapas desse processo que vão chegar lá no final, que é a colheita, é necessário que o produtor rural passe por essas etapas de plantio, com solo, plantio, desenvolvimento da cultura, para ter, é claro, uma boa colheita. Mas nessa parte principal da colheita é que o produtor precisa também estar de olho ali na tecnologia, na agricultura de precisão, que vai também influenciar aí essa etapa importante da colheita. Então, toda a tecnologia, né, durante esse sucesso da colheita é importante para o produtor rural. E a agricultura de precisão, ela está inserida nas máquinas hoje, né, o Volmir? Você que está todo dia com o produtor rural, mostrando para ele as funcionalidades da máquina na plataforma, a gente sabe que a tecnologia faz uma diferença danada, né, na hora da colheita. Exato, Angela. Nós temos monitoramento da máquina praticamente em tempo real na palma da mão, né? A gente fala na palma da mão porque através dos smartphones conectados à internet, a máquina estando conectada também à internet, é possível acompanhar toda a operação que a máquina está realizando, toda a operação da colheita, ao longo do dia fica monitorado e registrado nesses controladores, nesses operadores de colheita. A John Deere dispõe do Centro de Soluções Conectadas, que é uma plataforma digital gratuita para o produtor, que ele pode monitorar suas máquinas ao longo de todos os processos, desde o trator lá que vai fazer a condução da plantadeira para fazer o plantio, o pulverizador que cuida dos tratos culturais, e depois a colheitadeira também, ele faz o monitoramento de todas essas operações e consegue avaliar, após o ciclo, fazer uma sobreposição de layers, de mapas, para ver onde é que estão os gaps da lavoura dele e ver onde é que ele pode extrair mais potencial produtivo de cada região da lavoura dele. Então, a tecnologia está embarcada em nossas máquinas, as máquinas estando conectadas permite que o operador
acesse, controle, monitore as máquinas em tempo real na palma da mão, né? Então, isso é muita facilidade para a operação no dia a dia, né? Trazendo rentabilidade e sucesso para o produtor, né? E também eu imagino, né, Volmir, que o treinamento dessas máquinas, né, no campo, para o produtor rural tem que ser feitas também diariamente, né? Todo o treinamento para operar essas máquinas, né, essa tecnologia toda, essas ferramentas, é necessário, porque o produtor precisa ter ali na cabeça o mapa dele de colheita, né? Que é fundamental para ele entender até a variabilidade da área que ele está colhendo, na verdade? É verdade, ele precisa ter mentalizado isso tudo, mas ele pode contar com ferramentas, com recursos audiovisuais. A John Deere possui um portal no YouTube com diversos vídeos dando orientações de como ajustar a máquina, de como fazer calibrações na máquina, que podem auxiliar ele em tempo real, né? Então, ele está com uma dúvida, acessa o portal lá, extrai as informações. A nossa rede de concessionárias também é treinada e capacitada para passar essas informações para os nossos clientes. Então, ele tem muita informação disponível, precisa buscar e se atentar a essas informações que a John Deere, a nossa rede de concessionários, dispõe, que vai facilitar a operação do produtor. E esses ajustes são necessários, é muito importante ele ter isso em mente. E o mapa mental dele da colheita também é importante. Ele precisa estar atento a vários pontos, mas o recurso tecnológico vai facilitar a vida dele no campo. Sim, super importante. Eu imagino que são tantas, né, preocupações que o produtor rural tem hoje, né, na cabeça, e quando chega esse momento tão importante que é o momento da colheita, que ele sabe que ele vai precisar ter sucesso, quantos sacos por hectare ele vai conseguir, né, daquela área. Então é importante ter todo, né, esse embasamento, né, de vocês, profissionais que estão no campo, para auxiliar o produtor rural na hora da colheita. Então, tem que estar com a máquina afinada. Todo dia eu imagino que depois que termina, né, o trabalho de colheita, daquelas horas, a máquina passa ali por uma avaliação do operador para ver como que ele vai começar aquilo no outro dia. E às vezes, o Volmir, eu fico imaginando, porque eu já vi fotos e vídeos a respeito, que a máquina ela começa a operar de manhã, ela vai de noite, eu já vi máquina operando ao longo da noite e madrugada. Qual que é a capacidade de uma máquina hoje, por exemplo, da John Deere? Ela consegue trabalhar por muitas e muitas horas? Ângela, com certeza as colheitadeiras podem colher várias horas ao longo do dia. O principal fator que determina isso é a condição da lavoura. Se a lavoura tendo condições de colheita, a máquina opera por muitas horas ao longo do dia. Dependendo do operador, ele vai fazendo os ajustes necessários ao longo do dia, vai fazendo a troca que precisa de equipamentos, mas a máquina pode operar por diversas horas ao longo do dia, desde que a lavoura tenha condições para que isso aconteça, sendo de manhã, de tarde ou à noite, a máquina está disponível para realizar o trabalho. Bacana. E a pós-colheita, Volmir, ela também é tão importante quanto a colheita em si? O pós-colheita é importante porque o produtor pode revisar a máquina, já deixar ela ajustada, já vai saber o que aconteceu ao longo dessa safra, quais os problemas que tiveram, deixar registrado isso e preparar a máquina para o próximo ciclo produtivo, né? Então, ele já vai ter tomado nota do que foi feito, qual parte da máquina que precisou mais atenção nessa última safra e dar mais atenção no ciclo seguinte. Então, é muito importante que ele tenha tomado nota do que aconteceu ao longo da safra para ajustar a máquina para o próximo ciclo produtivo, deixá-la pronta para a próxima safra, né? Ou seja, ter aquele cuidado, aquele carinho com a máquina também depois que termina a colheita, né? Dar aquela limpada geral na máquina, tem a questão da plantabilidade 4.0, né? Que é importante, né? Para essa etapa da máquina também, deixar ela toda ajustadinha para a próxima colheita que será realizada. Tem produtor rural que eu sei que, olha, dá um capricho na máquina, tem gente que até vai lá, faz uma pintura extra, né? Exato, Angela. O pessoal cuida com bastante carinho das máquinas no pós-colheita. Eles desmontam as partes necessárias, fazem a limpeza, removendo todo que é resíduo de cultura, resíduo de grão, fazem aquela limpeza geral
lavam ela com todo carinho, dão aquela polida, alguns até passam o famoso pretinho no pneu, para tu ter uma ideia, Ângela, de tanto cuidado que eles têm, de tanto carinho que eles têm pela máquina, né? Então, eles têm todo esse cuidado, fazem toda essa revisão da máquina, deixando ela prontinha, deixam ela no galpão, no barracão, guardadinha, com todo carinho, para ela estar pronta para a próxima safra, né? Sim. Bem, Valmir, a gente está aí numa etapa super importante, né? Os produtores rurais estão no campo, já de olho nessa safra 22-23, e eu queria que você deixasse aqui algumas dicas, né, para esses produtores rurais da hora da colheita, né? Com a sua experiência, eu sei que você viaja muito, tem aí contato com os produtores rurais, está também dentro das concessionárias, sempre buscando esse feedback do produtor rural. O que você pode trazer aí de conselho para esse produtor rural que está com a safra no campo? Esse produtor agora que está se aproximando, vai se aproximar dentro em breve de colher a safra, a safra é o resultado do que ele fez durante o longo do ano, né? É o resultado que ele está esperando. Então, para começar, a primeira questão é revisar a máquina. Ter uma máquina bem revisada, uma máquina em dia. Para isso, ele pode contar com a rede de concessionárias da John Deere para suportar ele nesta revisão. Treinar os operadores dessa máquina, revisar os pontos de atenção com cuidado de dano ao grão, os ajustes que a máquina requer para ter um grão mais íntegro, um grão de melhor qualidade, um grão mais limpo também, não ter muita impureza. Também outro cuidado, revisar as partes móveis da máquina com lubrificação adequada. Isso todo o nosso time de concessionário está orientado a fazer isso e suportar o nosso cliente. Fazer os ajustes adequados a questão de picado e distribuição da palha para melhor reaproveitamento dos nutrientes que ainda existem nessa palha. Então, são essas dicas aí. Aí, planejar a colheita junto com o seu time, planejar em conjunto, para que todos tenham ciência do que se trata essa próxima etapa. Porque a colheita é o resultado, é nesse momento que a gente celebra o resultado do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho é a colheita, então a gente precisa ter uma colheita eficiente e, após a colheita, celebrar esse resultado positivo. Exatamente. Então, concluindo aqui, o produtor rural também e o operador da máquina se atentar também à velocidade, o tráfego da máquina no campo, né, para diminuir as perdas. Regulagem dessa colheitadeira também é super importante, como você disse aqui, são realizadas, né, ao longo do dia e dos dias de colheita, toda uma regulagem aí na plataforma de corte. Também eu fico imaginando aí as peças de cilindro, do batedor, né, das bandejas, peneiras. Então, o produtor rural precisa estar de olho nessa parte mecanizada. Também é importante para ele manter uma velocidade constante da colheita, né, Valmir? Isso também é um indicador de qualidade de colheita nos dias que ele está trabalhando no campo. Exato, Ângela. Há uma condição de colheita uniforme, ele ter a gente chama uma alimentação uniforme da máquina, e para isso ele precisa ter uma velocidade de deslocamento mais uniforme possível. Porque quanto mais homogênea for a alimentação da máquina, mais uniforme, mais bem eficiente será o sistema de trilha e separação da máquina, reduzindo a questão de danos, reduzindo a questão de impurezas no grão. Então, uma alimentação, uma velocidade uniforme de deslocamento vai facilitar muito a operação de colheita e vai facilitar para que a máquina trabalhe de maneira mais uniforme. Isso também gera menor consumo de combustível, gera menor desgaste prematuro de componentes. Então, são vários fatores que ele tendo uma operação mais otimizada, mais suave, mais adequada à sua cultura, vai ter uma performance melhor ao final do dia. Sim. Então, o ideal é seguir aí o que você recomendou para a gente, né? E também o produtor rural ficar de olho aí para ele ter sucesso no planejamento dessa colheita de grãos, é ficar aí com esse mapa da colheita na cabeça, a condição ali da área plantada, ele também, com esse mapa, ele vai conseguir organizar melhor o seu calendário agrícola, detalhar as etapas até a preparação da colheita, visando, é claro, aí preservar a qualidade do produto que ele está colhendo no campo. Então, o planejamento da colheita começa no plantio, os indicadores de qualidade desse plantio estão associados
a uma boa manutenção da máquina e também aí de olho nessa plataforma, nessa tecnologia que a máquina oferece para ele fazer a colheita. Muito legal, viu, Volmir, esses indicadores de qualidade. Eu gostaria que você deixasse para nós aqui uma mensagem final para esse produtor que vai colher essa safra. E eu fico muito lisonjeada de você trazer para nós esse conhecimento teu aí a respeito desses indicadores de qualidade da colheita. Ângela, eu que agradeço a oportunidade, foi um bate-papo muito interessante, foi muito bom compartilhar essas informações e aprender junto contigo. E a mensagem para o nosso produtor é: sigam em frente, fazendo o que a gente sempre fez, plantando e colhendo. A John Deere está ao seu lado para lhe suportar e lhe apoiar nessa importante missão que é produzir alimentos para o mundo. Nós, Brasil, como um celeiro mundial, temos essa nobre missão de alimentar o mundo. E contamos com a força do produtor rural para desempenhar com excelência essa função. A John Deere está do seu lado, pode contar com a John Deere junto com a rede de concessionários, que estamos aptos e prontos para lhe entregar o que há de melhor em termos de tecnologia e o melhor em termos de produtos para suportar essa atividade tão honrosa no campo que é produzir alimentos, né? É verdade. Parabenizar o produtor rural brasileiro que a cada safra, né, bate recordes aí de plantio e de colheita e nessa qualidade do grão que está, claro, influenciada também a essa tecnologia que é levada no campo, né? As máquinas do campo para ajudar e determinar o sucesso dessa produtividade e a qualidade da lavoura. Volmir, muito obrigada, viu, por esse bate-papo aqui no podcast Agrotalk. Espero rever você outras vezes aqui no Agrotalk com a gente, trazendo mais informações relacionadas à colheita brasileira. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Obrigado ao canal por disponibilizar esse espaço para a gente conversar com os nossos produtores. Até a próxima. Até.